Meus queridos irmãos e irmãs, por favor, gostaria que você assistisse esse vídeo por completo e compartilhasse para que vidas sejam salvas. Eu vou abordar aqui um assunto que está me incomodando, já falei algumas vezes, sobre o tal pecado para a morte. Uma doutrina diabólica pregada, proclamada pela CCB, Congregação Cristã no Brasil, que de uma forma diabólica e perversa destruiu milhares de vidas. Milhares de pessoas cometeram suicídio. Milhares de famílias foram destruídas ao ver seu parente sentenciado por essa heresia, por essa diabolicidade chamada pecado para a morte. Quantas e quantas pessoas sofreram e sofrem até hoje. Eu mesmo fui convidado para orar quando alguém falou: Gilmar, por favor, vai na casa lá do meu parente, porque tem um casal lá de namorados que estão se acabando em profunda depressão. Estão pensando em suicídio porque eles são membros da CCB, Congregação Cristã no Brasil. Eles são namorados, tiveram relação sexual e, segundo essa doutrina diabólica, eles não têm mais perdão, pecou para a morte. O que resta para eles agora é o inferno. E estava se definhando, porque as pessoas acreditam nessa diabolicidade, nessa doutrina perversa de homens malignos. Eu quero aqui, movido por Deus, te ajudar, te alertar a salvar vidas desse engano, dessa mentira. Porque, para quem não sabe, meus queridos e queridas, qualquer pecado lá você pode fazer, você pode matar, roubar, mentir, enganar, mas se você tiver relação sexual fora do casamento, ou solteiro, ou solteira, teve uma junção carnal, pronto, não tem mais perdão, está sentenciado ao inferno para sempre. Olha a tamanha diabolicidade, perversidade por parte desta seita. E volto a repetir, quantas e quantas famílias sofreram e sofrem até hoje por causa dessa aberração. Então que você assista e compartilhe e ajude a salvar vidas que estão escravizadas nessa seita, nessa doutrina diabólica. Estão deixando de viver, de ter esperança, de ter perspectiva, porque deu crédito nessa blasfêmia, nessa mentira chamada pecado para a morte da CCB. Eu quero ler um texto que está lá em Coríntios capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5. Aqui narra a história, já que o pessoal da CCB gosta tanto de seguir Paulo, segue mais Paulo do que a Jesus, porque Jesus nunca falou que tem que dar um beijo no rosto para ser salvo, para estar na doutrina. Paulo fala um texto isolado lá de Corinto, ou melhor, lá de um local específico, de dar um ósculo, falar com ósculo, porque era a cultura da época, então eles preferem ficar com Paulo. Paulo fala em Corinto a respeito do véu, de um pano na cabeça que a mulher tinha, porque devido à cultura lá de Corinto, um fato isolado. Jesus nunca falou que a mulher tem que pôr um pano na cabeça, mas a CCB fica com Paulo e despreza Jesus. Mas tudo bem. Olha o que Paulo fala, lá no capítulo 5 de 1 Coríntios. Ali estava tendo um escândalo muito grande, estava tendo um bafafá. E Paulo fica inconformado, dizendo: pessoal, olha, eu estou sabendo de coisa que há entre vocês aí, que nem entre os ímpios, que diz pessoas do mundo, nem entre eles se há esse tipo de coisa. Aí na igreja, aí, no meio dos crentes, estou sabendo que tem um rapaz que está transando, tendo relação sexual com a madraça dele. E vocês devem ficar envergonhados. Vocês estão sabendo da situação, desse escândalo. O moço não está respeitando o pai dele, não está respeitando a madrasta, está tendo relação sexual com a madrasta, a mulher do pai dele. E vocês não fazem nada. Não chama atenção, não há uma punição para ver se esse moço melhora e pare com isso e seja salvo. Ele diz: olha, geralmente houve que há entre vós imoralidade tal que nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem
atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. Contudo, andais soberbos, não chegaste a lamentar. Fostes tirado do vosso... nem lamentou para que fosse tirado do meio de vós, para que fosse disciplinado esse moço, chamado a atenção. Eu ainda que ausente em pessoa, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Perceba o escândalo que estava acontecendo. O rapaz não respeitava o pai dele, estava transando, estava comendo a madraça dele. E ninguém fazia nada. E olha que Paulo não disse que ele pecou para a morte e não tinha perdão. Se fosse a CCB, pronto, olha, você pecou para a morte, ô miserável, você não tem mais perdão, está condenado. Não, Paulo não disse isso. Porque Paulo não é doido, igual anciões da CCB. Paulo não tinha essa doutrina diabólica de querer limitar a graça de Deus, o perdão de Deus, a ponto de dizer que alguém não tem perdão. Você quer limitar, pôr limite na imensidão da graça do Eterno. Paulo não era nenhum imbecil, como os anciãos da CCB e cooperadores da CCB, para defender tal diabolicidade. Não. Paulo não disse que ele pecou para a morte, que não tinha perdão. Mesmo gerando tamanho escândalo, tamanha gravidade de pecado. Mas Paulo falou, não, vamos disciplinar esse menino, esse moço, chamar a atenção dele publicamente para ele passar vergonha. Quem sabe, sentindo vergonha, ele se constranja, cai em si e muda de atitude. E o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, como vocês têm coragem, viu, ô ancião? Ô cooperadores, o adeptos dessa doutrina diabólica, como vocês têm coragem de chegar num moço e numa moça, porque teve uma junção carnal, uma relação sexual e falar, você pecou para a morte, você não tem perdão. Gente, tem que ser muito diabo para fazer isso aí. E vocês estão tão cegos que eles não perceberam. Está na hora, viu, ancião, cooperador, está na hora de vocês pedir perdão por tamanha desgraça que vocês causaram nas famílias. Quantos moços e moças, quantas mulheres, homens e mulheres, foram induzidos ao suicídio por essa doutrina diabólica de vocês. E quantos até hoje estão sofrendo porque recebeu essa sentença diabólica da parte de vocês. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que teve algum deslize sexual, cometeu algum erro, saiba que a graça de Deus, que não é a CCB, embora a CCB diz que é a graça, ou eu estou na graça, a CCB é a graça, é mentira. A CCB é uma empresa religiosa como todas as demais. A graça de Deus é Cristo Jesus, porque a graça se é manifestado, trazendo salvação a toda a humanidade. E não há limite, há perdão de Deus para a tua vida, meu irmão, minha irmã. Erga a tua cabeça em nome do Senhor Jesus. Recomeça a tua história hoje. Há perdão para a tua vida, há renovo para a tua vida. Sirva a Deus com alegria, se possível, longe de CCB, meu irmão. Longe de CCB, minha irmã. Não permita que religião de uma forma diabólica limite a graça e o perdão de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde. E que o Espírito do Eterno, o Espírito Santo vos guie, vos ilumine e vos liberte dessas amarras, dessas seitas religiosas, que só quer ver o teu fim, quer te colocar cabresto, quer te oprimir, quer limitar o perdão de Deus. Não permita isso, pelo amor de Deus. Enquanto o Eterno te dá asa, a religião te põe o cabresto, te faz rastejar. Não permita isso não. Vai ser feliz, minha irmã. Vai ser feliz, meu irmão. Em nome do Senhor Jesus.